Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha, estamos de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Bora lá, vem saber. Pessoal, o Corinthians entrou em campo na noite desse sábado, em jogo válido pelo Brasileirão 2024. Boa partida diante do Fortaleza. O time tomou para si as ações do jogo, criou, tentou, mas infelizmente o placar não saiu do empate. Mesmo dominando a maior parte das ações e também da partida, em alguns momentos, principalmente no final do primeiro tempo, o jogo ficou perigoso e o Fortaleza perdeu um gol incrível. O jogador deles em ótimas condições chutou para fora. Carlos Miguel também fez boas intervenções. E o destaque do jogo, sem dúvida alguma, foi o goleiro João Ricardo. Ele estava na noite inspirada, fez defesas muito difíceis, algumas delas no susto, outras do jeito que dava, e foi, na minha humilde opinião, o grande responsável pelo placar não ter saído do 0-0. Não é o resultado que o torcedor esperava, mas, diferentemente do começo da temporada, o time demonstrou raça e vontade na noite desse sábado. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Antônio Oliveira elogiou a postura dos jogadores e lamentou as chances perdidas. Abre aspas. Foi um grande jogo da minha equipe. A partir do momento em que o goleiro adversário é eleito o melhor do campo, diz muito daquilo que foi o jogo. É nessa perspectiva que a equipe cresce, cada vez joga melhor, interpreta melhor o que eu quero. É uma equipe cada vez mais equilibrada. Não dá espaço e tempo para o adversário transitar. Isso é tempo, repetição, jogos. Só que Antônio Oliveira chutou o balde literalmente por conta do calendário exaustivo do futebol nacional. Aliás, ele chamou o responsável pela tabela, pela distribuição dos jogos de jogador de videogame. Olha só o que ele falou, abre aspas. Mas como é fácil estar em uma cadeira e marcar jogos, porque não são eles que jogam e é mais fácil dar entretenimento às pessoas. Tem a redução da qualidade do jogo, foi hoje. Criamos mais, mas não temos tempo para recuperar. Deveria ter mais respeito porque vamos representar o país fora dele. Eles não querem saber e o Corinthians sai prejudicado. Não sei se existe alguma coisa contra o clube, mas eu espero que não. Eu quero ver se alguém vai responsabilizar por isso em caso de eu perder mais jogadores, porque depois sou eu que tenho que vir aqui e não estava na secretaria marcando jogos, batendo palmas ou jogando PlayStation. Isso é falta de respeito, criticou o treinador. Eita lasqueira. Eu acho que a CBF não vai gostar desta declaração, só acho. Bom, pessoal, os próximos jogos do Corinthians serão os seguintes. Dia 7 de maio, 19 horas, Corinthians viaja e encara o Nacional do Paraguai. Dia 11 de maio, 16 horas, joga contra o Flamengo também na casa do adversário. Dia 14 de maio, Corinthians joga em casa contra o Argentinos Júniors, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. Já no dia 18, 17 horas, Corinthians também joga em casa contra o Botafogo. No dia 21 de maio, 20 horas, Corinthians encara o América do Rio Grande do Norte, também em casa. No dia 25 de maio, 18h30, Corinthians viaja e encara o Atlético Goianiense. E no dia 28 de maio, 19 horas, o Corinthians atua novamente em seus domínios contra o Racing do Uruguai. E olha só, para o próximo desafio pelo Brasileirão, o Corinthians terá um desfalque no meio-campo. O volante Ranieri levou o terceiro cartão amarelo, portanto, terá de cumprir suspensão automática contra o Flamengo na próxima rodada da competição. E tem mais informações chegando. E os jogadores que estavam no departamento médico, quando voltam? Vamos atualizá-los. Pessoal, o Corinthians terá alguns dias aí para que o departamento médico trabalhe na recuperação de vários jogadores que foram desfalques nas últimas partidas. Até o jogo desse sábado, 8 atletas estavam entregues ao DM. O lateral Diego Palacios, o zagueiro Gustavo Henrique, os meio-campistas Matheus Araújo, Juan Oliveira e Igor Coronado e os atacantes Pedro Henrique e Yuri Alberto. Já o volante Maicon, infelizmente ele não deve voltar mais a atuar neste ano devido à grave lesão no joelho. Já foi submetido à cirurgia e agora enfrentará todo aquele processo de recuperação. Bom, de acordo com o técnico Antônio Oliveira, Yuri Alberto e Gustavo Henrique são os que estão mais próximos de retornarem aos gramados, podem ser relacionados para o próximo compromisso da equipe, a depender de como eles estarão se sentindo aí nos próximos dias.
provavelmente nesta segunda-feira, será definido se eles voltarão ou não a atuar pelo Corinthians. Já Pedro Henrique, Coronado e Palácios, além dos demais que eu citei, devem seguir como desfalques. O equatoriano vive um quadro, assim, um tanto quanto complicado, né? Ele sofreu uma lesão no joelho, passou por uma artroscopia e não entra em campo há mais de 3 meses. O treinador do Corinthians evitou entrar em detalhes sobre como está o quadro do jogador e diz que o departamento médico é quem irá decidir. Abre aspas. Eu compreendo sua pergunta, mas acho que o clube deve divulgar o estado clínico dos jogadores. Ele, Palácios, está entregue ao departamento médico. Eles vão nos comunicar quando for liberado pelo DM, afirmou o português. Já Gustavo Silva, ou Gustavo Mosquito, né? Ele saiu de campo, foi substituído. Ficamos sabendo aí nos bastidores que ele apresentou quadros de virose. Ainda será reavaliado e observado aí até nesta segunda-feira para saber se terá ou não condições de ser relacionado para o jogo diante do Nacional do Paraguai pela Sul-Americana. Já disse para vocês, Corinthians viaja até o Paraguai para jogar às 19 horas horário de Brasília no Defensores del Chaco. Antônio Oliveira não deve poupar jogadores, mas a condição física deles deverá ser avaliada, evitando aí acúmulo de desgaste e prevenindo possíveis lesões. E mais, diretoria deve iniciar tratativas para renovação com Carlos Miguel. O goleiro mais uma vez teve uma atuação segura na noite deste sábado, fez boas defesas e a partir de agora a diretoria irá trabalhar juntamente com o staff do jogador para iniciar as conversas, as tratativas para renovação contratual. O vínculo de Carlos Miguel com o Corinthians termina em 31 de dezembro de 2025. Assim, a diretoria busca evitar o risco de ele assinar um pré-contrato com outra equipe, principalmente da Europa, ou seja, estará se resguardando, antecipadamente para que isso não venha no futuro acontecer. A atuação segura do arqueiro vem agradando e muito. Quando da negociação pela aquisição dos direitos econômicos de Carlos Miguel entre Corinthians e Internacional, o clube paulista adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Agora a intenção é renovar o contrato de Carlos Miguel ainda esse ano para garantir sua permanência por mais tempo. A partida desse sábado foi a terceira do goleiro como titular da equipe. O clube também busca segurar uma base sólida para a próxima temporada, garantindo a continuidade de jogadores importantes, entre eles Carlos Miguel. O jogador tem tido toda a confiança da equipe, incluindo da comissão técnica. Informações do colega de imprensa, o jornalista Luiz Fabiani, afirmam que Carlos Miguel assumiu de vez a titularidade do Corinthians e está se consolidando cada dia mais na posição. Cássio, com isso, deve passar um tempo no banco de reservas. Pela primeira vez